Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que ultimamente as videoaulas estão sendo só por gravação de tela, mas é porque assim fica de uma forma mais didática para eu poder explicar e para eu poder mostrar o que vocês precisam visualizar, principalmente na tabela periódica. A próxima eu vou trazer menos visualização, gravações de tela, eu vou trazer algumas imagens comigo mesmo falando para ver se diferencia, tá certo? Vamos continuar em tabela periódica e agora nós vamos para a parte 2. Lembrando, se esse assunto fosse dado em sala de aula, essa parte 2 seria junto lá com a parte 1, certo? Então, vamos lá. Essa é a tabela periódica, ok? Vocês podem ver que tem várias cores aí. Cada uma dessas cores representa um tipo de elemento químico que tem na tabela. Estão vendo 5 cores: rosinha, amarelo, verde, cinza e turquesa, azul claro, enfim. Mas estão vendo aí essas 5 cores. E cada uma dessas cores é um tipo de elemento da tabela que nós vamos estudar agora. Vamos começar pelo elemento que tem maior quantidade na tabela, que são os metais. Os metais, eles formam a maior parte da tabela periódica, tem a maioria dos elementos químicos. Trouxe aqui para vocês, todos esses que estão em rosa são os metais. Eu tenho os metais representativos e tenho os metais de transição. Os metais representativos são esses daqui, da família 1A e da família 2A. Os metais de transição, eu tenho de transição externa, que é esse daqui, que a gente consegue ver. E tenho esses aqui, que são os elementos de transição interna, que eles ficam na parte de baixo da tabela. Esses elementos de transição interna é porque eles são muito semelhantes e eles são agrupados todos em um mesmo elemento químico, porque eles são elementos radioativos. Características dos metais em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, eu quero dizer 25 graus Celsius e 1 atm, que é a temperatura e a pressão a nível do mar. Dureza, eles são duros, são sólidos, a maioria são sólidos, só existe um, que é o mercúrio, que está na família 2B, que é líquido em temperatura ambiente. São bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, maleabilidade, ou seja, ele é maleável, ele pode adquirir outros formatos. Ductibilidade, formam fios, eles têm um brilho metálico bem característico e a sua tendência é formar cátions, ou seja, a sua tendência é a perder elétrons, ok? Guarda isso é muito importante. Segundo grupo, o grupo dos ametais. Os ametais são o segundo grupo mais abundante da tabela periódica. E olha a diferença. Eles são o segundo grupo mais abundante. E olha a diferença. Os metais ocupavam uma boa parte da tabela. E eles, apesar de ser o segundo mais abundante, só ocupam um pedacinho. O que é ametais? Sempre que eu tenho o prefixo a e tem uma palavra, eu estou negando aquela palavra. Então, há metais, não metais. Todas as suas características vão ser opostas aos dos metais. Se os metais são maleáveis, eles são imaleáveis. Se os metais são duros, eles são moles. Se os metais são bons condutores de energia e calor, eles são péssimos condutores de energia e de calor. Se os metais formam cátions, eles formam ânions. Então, tudo que os metais têm, eles são o do contra. Eu tenho os semimetais. Essa classificação de semimetais, ela é uma classificação que está entrando até em desuso pela IUPAC, certo? Porque eu só tenho 7 elementos, que ora se comportam como metais, ora se comportam como ametais. São esses elementos aqui, E as características dele é muito instável, porque as características dependem do meio que ele está. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente começar a ver ligação química. Aí a gente vai ver como eles se comportam, porque eles podem se comportar de maneira parecida com o metal, como pode se comportar de maneira parecida com uma metal. Depende de com quem ele está junto, quem é o amiguinho dele, certo?
Tem os gases nobres. Gente, olha o nome. Gases nobres, nobres. Lembre de reis, de princesas, príncipes. Os gases nobres são os bambambãs da tabela periódica. Eles estão na família 18, ou na família 8A, ou na família 0. E por que que eles são tão queridos? Olha, uma família só, tá vendo? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e... esqueci o último. Depois eu falo o nome do último. E as características dele? O nome da família é gases nobres, então ele só pode estar no estado gasoso, tá? Todos eles. São encontrados em formas isoladas, ou seja, na natureza eu consigo encontrar o gás hélio sozinho, eu consigo encontrar o argônio sozinho, eu consigo achar o criptônio sozinho. Cada um eu consigo achar isoladamente. Ele não precisa se juntar com outro elemento. Ele não se junta, não forma compostos com outro elemento, porque ele já é estável. Ele já é abundante na natureza do jeito que ele é. Ele existe por ele mesmo. Ele não precisa de ninguém para se juntar. Vou dizer isso quando eu for falar na próxima aula de propriedades periódicas. Mas os gases nobres, eles nem formam cátions, nem formam ânions, porque eles já são estáveis eletricamente. E vocês perceberam que nessas 4 famílias que eu passei, nesses 4 famílias não, desculpa, nesses 4 tipos de elementos químicos, um sempre nunca entrou, que foi o hidrogênio. E agora nós vamos falar sobre ele. O que é o hidrogênio? O hidrogênio não é um metal, o hidrogênio não é um ametal, o hidrogênio não é um semimetal. O hidrogênio poderia ser um gás nobre, mas não é um gás nobre. O hidrogênio é o hidrogênio e pronto, ele se basta. Por quê? O hidrogênio, ele é muito abundante na natureza. Ele se liga a todo tipo de elemento, ametal, metal, semimetal. É um gás, por isso que poderia estar na família dos gases nobres, porém, ele só tem um elétron. E os gases nobres não têm. Os gases nobres sempre vão ter a última família, a gente vai falar sobre isso, completamente ocupada. E não tem nenhuma camada, os gases nobres sempre vão ter a última camada completamente ocupada. E não tem nenhuma camada que tenha só um elétron. A camada que tem menos é a que tem 2, que é o hélio, o gás hélio, certo? Mas o hidrogênio só tem um. E por ele só ter um, ele é agrupado na família 1A. Mas ele não é um metal, certo? Como ele se liga com metal, ametal e semimetal, não se liga com gás nobre, porque o gás nobre não se liga a ninguém. Senão o hidrogênio se ligava com ele também. Mas como ele se liga com todo mundo, ele é um elemento estudado à parte. Certo? É o único elemento que tem apenas um elétron. Então, se ele perder esse elétron, ele fica vazio, ele deixa de existir, certo? Então, o hidrogênio, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele está na maioria dos compostos químicos. Aqui eu trouxe novamente a tabela periódica, eu vou demorar mais um pouquinho nessa tela. Por favor, se vocês não têm a tabela periódica no celular, no livro tem ela na página 177, mas se vocês não têm no celular, tire print dessa tabela. Essa tabela dá para ver direitinho os elementos químicos, não dá para ver o nome, mas ela tá muito boa, eu gostei dela, tá bem dividida, bem equilibradazinha. Mas se vocês não gostarem dessa, procurem na internet uma tabela periódica que vocês consigam ver o número atômico, consigam ver o símbolo do elemento e consigam ver o nome do átomo. Aqui não dá para ver, mas como eu sei alguns, para mim tá de boa, entendeu? Mas se vocês quiserem achar outra, de boa também. Tá bom? A atividade é no livro, eu vou passando, vou deixar na descrição do vídeo as páginas e as questões, tá bom? No mesmo esquema da semana passada. Responde e manda a foto, ok? Beijos, até a próxima. E se cuidem!